O oceano nunca está parado. Mesmo quando a superfície parece calma, there are rios gigantescos correndo por baixo, empurrando bilhões de toneladas de água em direções precisas, como se o planeta inteiro respirasse através delas. Essas são as correntes oceânicas. Elas regulam o clima, transportam calor, nutrientes e vida. Mas algumas delas também carregam um lado obscuro. São faixas de água tão violentas, instáveis e imprevisíveis, que se tornam corredores perfeitos para desastres, naufrágios, desaparecimentos e mortes silenciosas. A maioria das pessoas imagina o mar como uma superfície uniforme, mas na verdade ele é cortado por verdadeiras autoestradas invisíveis, onde a água se move muito mais rápido do que ao redor. Em alguns pontos, a velocidade é tão alta que arrasta navios inteiros para fora de rota. Em outros, o encontro de correntes opostas cria paredes de água. Redemoinhos gigantes e ondas anômalas que surgem em céu aberto, sem tempestade, sem aviso. É nessas zonas de conflito que o oceano deixa de ser apenas perigoso e passa a ser ativamente hostil. Ao longo deste documentário, você vai entrar nas entranhas dessas correntes. Vai cruzar a costa da África do Sul, onde uma corrente assassina já virou navios de grande porte, como se fossem brinquedos. Vai seguir pelo Atlântico Norte, onde um rio de água quente alimenta algumas das tempestades mais violentas da história. Vai descer até a Antártica, onde um cinturão de água gelada circunda o continente como se fosse uma muralha em movimento, esmagando o que encontra pelo caminho. Vai conhecer correntes que criam neblinas mortais, que alimentam tsunamis, que enganam radares e que transformam praias aparentemente tranquilas em armadilhas perfeitas para banhistas que subestimam a força da água. Nada disso é mito. Cada corrente aqui descrita é estudada por oceanógrafos, registrada em mapas e tem um histórico documentado de desastres associados. Elas arrastam navios para zonas de tempestade, empurram embarcações contra recifes, rasgam cascos em áreas de ondas cruzadas e puxam pessoas para o fundo com uma rapidez que não dá tempo de gritar. São forças gigantescas, constantes, invisíveis a olho nu, mas capazes de decidir o destino de qualquer um que se atreva a entrar em seu caminho no momento errado. O que a maioria das pessoas vê como um mar calmo, o navegador experiente enxerga como um campo minado hidráulico. Aqui, a maior ameaça não é aquilo que se vê, mas aquilo que se sente tarde demais. As correntes oceânicas mais mortais do planeta não precisam da sua atenção para existir. Elas estão lá, circulando sem parar, empurrando e triturando tudo o que é fraco, desorientado ou lento demais. Elas não odeiam ninguém, mas também não salvam ninguém. E enquanto você assiste a este vídeo, essas correntes continuam a correr no escuro, dia e noite, arrastando navios, alterando climas e, em alguns casos, decidindo quem volta para casa e quem desaparece para sempre no mapa das estatísticas marítimas. A corrente de agulhas, a estrada assassina da África do Sul. Ao longo da costa leste da África do Sul, corre uma das correntes mais perigosas do planeta. A corrente de agulhas é um rio de água quente e rápida que se desloca em direção ao sul, paralelo à costa, carregando um volume colossal de água com velocidades que podem ultrapassar a de qualquer navio de carga lento. À distância, o mar parece apenas agitado. De perto, é possível sentir que algo ali não se move de forma natural. A água não apenas oscila, ela puxa. A corrente de agulhas é famosa por criar alguns dos mares mais violentos da Terra. Quando fortes frentes frias que sobem do Atlântico Sul empurram o vento na direção oposta ao fluxo da corrente, a água quente que se move para o sul encontra resistência. O resultado é um cenário perfeito para ondas gigantes e anômalas, que se erguem como paredes verticais no meio do oceano. Em muitas ocasiões, navios de grande porte foram registrados enfrentando ondas tão altas que nenhuma previsão indicava. Elas surgiram rápido demais, alimentadas pela fricção entre vento e corrente, e bateram no casco com a força de um impacto mecânico. Uma das características mais traiçoeiras da corrente de agulhas é a formação dos chamados eddies, enormes redemoinhos de água quente
que se desprendem da corrente principal e giram sozinhos, como ciclones líquidos. Um navio pego na borda de um desses gigantes pode ter sua rota desviada em dezenas de quilômetros, sem que a tripulação entenda imediatamente o que está acontecendo. A sensação é de navegar em linha reta, mas a água move o mundo ao redor. Companhias de navegação já registraram casos de embarcações que chegaram muito afastadas da rota prevista apenas por terem sido empurradas por essas massas giratórias. O fundo do mar também ajuda a transformar a Agulhas numa armadilha. A topografia submarina da região é cheia de relevos irregulares e elevações abruptas. Quando a corrente rápida passa sobre esses pontos altos, a água é forçada para cima, amplificando a altura e energia das ondas. Se nesse momento uma tempestade frontal alcança a área, a superfície se torna um caos absoluto. Muitos naufrágios misteriosos na costa sul-africana, historicamente atribuídos a ventos ou falhas humanas, hoje são revisados com um detalhe a mais. Eles estavam sobre o corredor da Agulhas. Essa corrente também cria uma ilusão mortal para quem navega perto da costa. Em certos pontos a água parece relativamente calma, mas abaixo da superfície a força horizontal é tão intensa que qualquer embarcação avariada, à deriva, é arrastada para o mar aberto. Em situações de emergência, isso significa que o navio pode ser levado para longe do ponto de busca em poucas horas. Quando as equipes de resgate chegam ao local indicado, o alvo já foi empurrado para um outro quadrante ou cogitado como perdido de vez. A corrente de Agulhas não é apenas uma linha de água em um mapa. Ela é uma lâmina em constante movimento, cortando a costa africana e lembrando a todos os que passam que o oceano não precisa de monstros para ser letal. Ele só precisa se mover na direção errada por tempo suficiente. A corrente do Golfo, o rio quente que alimenta tempestades. No Atlântico Norte, existe um rio de água quente e veloz que sobe desde o Golfo do México em direção à Europa. A corrente do Golfo é, em parte, responsável por manter o clima mais ameno em países que deveriam ser muito mais frios. Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo fluxo de calor cria um dos ambientes mais explosivos e imprevisíveis para a navegação. É sobre ele que tempestades tropicais se alimentam, ciclones ganham força e frentes frias se convertem em monstros meteorológicos. Para um navio, atravessar a corrente do Golfo em dias estáveis já é desafiador. A diferença de temperatura entre essa água quente e as massas de ar mais frias que descem do norte gera instabilidades na atmosfera logo acima da superfície. O resultado são mudanças bruscas de vento, tempestades repentinas e ondas que aumentam de tamanho em poucas horas. Em períodos de ciclone, o encontro entre tempestades tropicais e essa faixa de água quente pode ser devastador. O oceano, literalmente, entrega energia ao sistema de ventos, como se alimentasse uma criatura faminta. Outro fator de risco é a borda da corrente. Ela não é um corredor com linhas perfeitas, mas um campo de transição turbulento. Em certos pontos, micro-redemoinhos se formam na fronteira entre a água quente da corrente e a água mais fria ao redor. São zonas de cisalhamento, onde a superfície parece quebrada em faixas paralelas que se movem a velocidades diferentes. Um navio que cruza essas transições sente impactos laterais, inclinações repentinas e uma sensação de perda de controle. Em mar ruim, isso pode ser suficiente para causas estruturais graves. Historicamente, muitos naufrágios no Atlântico Norte foram associados a tempestades. Mas em investigações posteriores, percebeu-se que a rota passava diretamente sobre as regiões mais ativas da corrente do Golfo. Para o marinheiro desatento, o mar parecia apenas revolto. Para a física, era o cenário ideal para ondas cruzadas, correntes contrárias e instabilidades que multiplicam o risco de virar. Além disso, o encontro da corrente do Golfo com outras correntes e ventos pode gerar nevoeiros densos, especialmente em zonas mais frias. A visibilidade desaba, radares são afetados por ruídos, sinais se misturam
Em áreas de intenso tráfego marítimo, isso significa navegação às cegas, em meio à água, em movimento acelerado. Não é difícil entender por que tantos navios se acidentaram em rotas que no papel pareciam seguras. A corrente do Golfo mostra um padrão que se repete em muitos lugares do planeta. A mesma corrente que torna a vida possível em determinados pontos do mapa também faz do oceano um lugar permanentemente hostil. Ela aquece cidades, mas também aquece tempestades. E cada navio que cruza seu caminho precisa escolher entre confiar na previsão ou respeitar o que a água está mostrando na prática. Kuroshio e Oyashio, o choque frio e quente do Pacífico Norte. Na costa leste da Ásia, duas correntes se enfrentam num conflito silencioso que transforma o Pacífico Norte numa arena de riscos extremos. A Kuroshio, uma corrente quente e veloz, sobe ao longo do Japão, trazendo água morna do sul. A Oyashio, fria e densa, desce do Ártico carregando o frio profundo. Quando essas duas gigantes se encontram, o oceano se fragmenta em zonas de grande instabilidade, onde a temperatura muda em poucos quilômetros e a superfície parece repensar as próprias formas. Navios que atravessam esse campo de batalha hidráulico enfrentam dois problemas principais. O primeiro é a mudança brusca de densidade da água. A transição entre água quente e fria cria diferenças de flutuabilidade que podem afetar a estabilidade do casco, especialmente em embarcações menores. O segundo é o padrão caótico de ondas geradas pelo encontro dessas massas opostas, formando sinais cruzados de superfície. As ondas deixam de vir em uma direção dominante e passam a surgir em múltiplos ângulos, tornando a navegação um exercício constante de correção. Essa região também é conhecida por gerar nevoeiros densos. Quando o ar frio se desloca sobre a água quente, forma-se uma camada de condensação espessa, que reduz a visibilidade quase a zero. Em áreas onde a pesca é intensa e o tráfego de cargueiros é constante, isso cria um cenário extremamente propício a colisões e acidentes. Instrumentos de navegação são pressionados ao limite. Um erro de leitura, somado à força das correntes, pode desviar um navio para áreas de recifes, costas rochosas ou mar aberto hostil. Outro aspecto sombrio do encontro entre Kuroshio e Oyashio é o transporte de detritos e destroços. As correntes funcionam como esteiras gigantes, acumulando tudo o que flutua em determinadas faixas de mar. Isso inclui restos de embarcações, contêineres perdidos, redes abandonadas. Em tempestades, esses objetos podem se tornar projéteis, atingindo cascos e hélices. Para quem cai na água, a situação é ainda pior. A mistura de correntes cria fluxos horizontais e verticais, capazes de arrastar um corpo para longe do ponto de queda em minutos, tornando quase impossível o resgate localizado. A zona de encontro entre Kuroshio e Oyashio é uma prova de que o perigo no mar nem sempre vem da violência visível, mas da soma de elementos invisíveis: temperatura, densidade, direção, velocidade. Cada variável é um lado de uma equação que, quando desequilibrada, transforma um corredor de navegação em um campo de teste para a resistência do ser humano, da tecnologia e da sorte. A corrente circumpolar antártica, o anel que estrangula o sul. Em torno do continente branco, há um anel de água em constante movimento que encerra um dos ambientes mais hostis do planeta. A corrente circumpolar antártica dá voltas ininterruptas ao redor da Antártica, impulsionada por ventos fortes e pelo contraste térmico entre o gelo e as águas mais ao norte. Não existe nenhuma massa de terra grande o suficiente para interrompê-la. Ela corre livre, carregando consigo um poder destrutivo silencioso. Para os poucos navios que se atrevem a entrar nessas latitudes, a primeira sensação é a de estar sendo empurrado. Mesmo em dias de pouco vento, a corrente age como uma mão gigante, que insiste em arrastar tudo o que flutua na direção de sua rota infinita. Isso significa que qualquer embarcação avariada, sem motor ou com problema de leme, não ficará parada.
Ela será levada muitas vezes para áreas de gelo mais denso, onde blocos gigantes se movimentam como lâminas flutuantes. O encontro dessa corrente com bancos de gelo e icebergs cria um tipo de campo minado móvel. Grandes placas de gelo são empurradas umas contra as outras, gerando ruídos que lembram ossos sendo esmagados. No meio dessa compressão, qualquer navio fica vulnerável. O casco, por mais reforçado que seja, sofre pressões laterais que não foram projetadas para suportar eternamente. Fendas, rachaduras e infiltrações começam em silêncio. Quando a tripulação percebe, o oceano já entrou. Além disso, a superfície da corrente circumpolar antártica é um palco de ondas longas e poderosas. Diferente de mares tropicais, onde as ondas parecem mais curtas e agitadas, no extremo sul, elas se estendem por centenas de metros, carregando energia por vastas distâncias. Em tempestades, essas ondas atingem alturas colossais, levantando navios inteiros e derrubando tudo o que não estiver fixado. O perigo não é apenas o impacto, mas o cansaço acumulado de uma embarcação que passa dias enfrentando golpes constantes. Outro elemento mortal é a temperatura da água. Uma queda acidental ali é praticamente uma sentença imediata. O choque térmico paralisa músculos, a respiração falha, o corpo perde calor em velocidade impossível de compensar. Mesmo com equipamentos de emergência, o tempo útil de resgate é medido em minutos. E enquanto isso, a corrente continua a arrastar o navio e qualquer vítima para longe dos pontos de referência. A corrente circumpolar antártica é um lembrete de que existem regiões do mundo onde o oceano ainda permanece quase intocado pelo homem. Não porque falte interesse, mas porque falta capacidade de sobrevivência. É um cinturão gelado que protege a Antártica com a única lei que o mar respeita: a da força absoluta. A corrente de Benguela, neblina, águas frias e naufrágios. Na costa sudoeste da África, outra corrente mortal se arrasta em direção ao norte, trazendo consigo águas frias que sobem do fundo do oceano. A corrente de Benguela é responsável por um dos ambientes marinhos mais produtivos do mundo em termos de vida, mas também por uma das faixas costeiras mais traiçoeiras para a navegação. Empresas marítimas e pescadores conhecem bem a fama dessa região. Ali, o mar é frio, o vento corta e a visibilidade é, muitas vezes, inexistente. O grande vilão aqui é a combinação de água fria e ar mais quente vindo do interior do continente. Quando o ar quente encontra a superfície fria da corrente, forma-se uma neblina densa que se estende por centenas de quilômetros. É um muro branco que apaga horizonte, costa, outros navios e qualquer ponto de referência visual. Instrumentos se tornam a única forma de navegação, mas até eles podem falhar, já que a umidade extrema interfere em sistemas eletrônicos e sinais. Além da neblina, a corrente de Benguela cria ondas curtas, duras e irregulares. Essas ondas são formadas pelo vento persistente que sopra em direção ao mar. Em embarcações menores, o movimento brusco causa impactos constantes no casco, que se chocam contra a superfície como se estivessem batendo em concreto líquido. Em navios maiores, o desconforto se transforma em risco estrutural, quando o mar piora e os golpes se repetem por muitas horas. As águas frias da Benguela também se encontram com massas de água mais quentes vindas do norte, criando zonas de cisalhamento, onde corrente e contracorrente se encontram. Nessas faixas, a superfície do mar parece se fraturar em canais invisíveis. Se um navio entra desalinhado nesse labirinto móvel, pode ser empurrado perigosamente na direção da costa, onde bancos de areia, recifes e praias inclinadas aguardam como armadilhas naturais. A costa da Namíbia, por exemplo, é famosa por seu litoral conhecido como Costa dos Esqueletos. Ali, naufrágios se acumulam há décadas, muitos deles resultados diretos da combinação entre neblina e corrente fria empurrando navios contra uma costa hostil. Barcos encalham, cargueiros se despedem de seus cascos e as carcaças são lentamente engolidas pela areia e pela maresia. Do ponto de vista humano, parece azar.
Do ponto de vista da corrente, é apenas consequência física. A corrente de Benguela deixa claro que a morte no mar nem sempre é espetacular. Muitas vezes, ela acontece em silêncio, aos poucos, sob um teto de neblina que não revela onde o céu termina e o oceano começa. A corrente de Humboldt. Vida na superfície, frio na profundidade. Na costa oeste da América do Sul, uma corrente gelada sobe desde as águas próximas à Antártica, contornando o Chile e o Peru. É a corrente de Humboldt, responsável por uma das maiores concentrações de vida marinha do planeta. Mas por trás dessa abundância, existe um ambiente perigoso e instável, especialmente para quem navega em embarcações menores ou depende de previsões climáticas que nem sempre captam o que está prestes a acontecer. A Humboldt traz água fria e rica em nutrientes do fundo do mar para a superfície. Isso cria densos bancos de neblina quando o ar mais quente vindo do continente encontra essa água gelada. A visão dos navios é reduzida a poucos metros, transformando qualquer aproximação da costa numa manobra delicada. Em muitos casos, a tranquilidade aparente da superfície mascara correntes fortes logo abaixo que puxam embarcações lentamente para fora de sua rota prevista. Essa corrente também reduz a temperatura do ar sobre o oceano, criando cinturões de vento frio que se deslocam ao longo da costa. Quando sistemas de baixa pressão vindos do Pacífico encontram essa faixa, o contraste térmico gera tempestades isoladas sem grande antecedência de aviso. Embarcações que se consideravam seguras, de repente se veem sob chuva intensa, mar montado e vento lateral que empurra o casco para direções indesejadas. Em anos de fenômeno climático, como o El Niño, a corrente de Humboldt pode enfraquecer temporariamente, alterando o equilíbrio que os navegadores experientes conheciam bem. Ondas maiores começam a surgir em áreas antes consideradas relativamente previsíveis. A temperatura das águas sobe, os ventos mudam de padrão e o que era uma rota conhecida se torna uma loteria. Muitos acidentes menores são resultado direto dessa alteração no comportamento da corrente, que deixa de ser o que era sem avisar. A costa é pesada e rochosa em muitas partes do Peru e do Chile. Combinada à corrente fria que insiste em empurrar barcos para o norte, qualquer falha de navegação pode significar encalhe, colisão ou naufrágio em áreas de difícil acesso. A Humboldt não tem o espetáculo visual de ondas gigantes do Atlântico Norte, mas possui algo talvez mais assustador: a capacidade de mudar discretamente as regras de navegação sem que ninguém perceba até ser tarde demais. As correntes de monções do Índico, quando o mar muda de lado. No Oceano Índico, existe um fenômeno raro. 2 vezes por ano, as correntes e os ventos mudam de direção de forma quase sincronizada, como se o próprio oceano invertesse o fluxo. São as correntes associadas às monções. Durante parte do ano, o vento sopra de sudoeste para nordeste, empurrando água quente em direção ao continente asiático. Em outra época, o padrão se inverte e o mar parece voltar no caminho contrário. Para quem navega nessa região, isso significa que o oceano nunca é o mesmo por muito tempo. Rotas que eram favoráveis num período tornam-se uma luta constante no outro. Navios que contam com o empurrão das correntes para economizar combustível e tempo podem se ver, meses depois, enfrentando a mesma água, mas agora como resistência incansável. Isso exige planejamento cuidadoso e conhecimento íntimo do comportamento sazonal da região. O perigo maior surge nas transições. Quando a monção começa a mudar, o vento passa por dias de indecisão. Ele gira e enfraquece, volta a bater com força em outra direção. As correntes fazem o mesmo, reorganizando-se em um quebra-cabeça temporário de fluxos horizontais e verticais. O mar se torna instável. Ondas curtas e irregulares se sobrepõem a ondulações mais longas, criando uma superfície quebrada, difícil de ler. Em momentos assim, mesmo grandes navios
podem ser colocados de lado por rajadas sucessivas e ondas cruzadas que parecem vir de todos os quadrantes. Essa instabilidade é especialmente cruel com embarcações menores que dependem de previsões simplificadas. Um erro de cálculo durante a virada de monção pode significar ficar preso em um mar que, ao invés de ajudar, luta contra o casco dia e noite. Motores trabalham no limite, combustível é gasto mais rápido do que o previsto, e qualquer falha mecânica, nesse contexto, vira um quadro de risco extremo. Além disso, a interação entre correntes de monção e zonas de águas mais profundas cria vórtices locais que alteram a rota de navios sem que a tripulação perceba imediatamente. Em áreas de tráfego intenso, como próximo ao Golfo de Aden ou ao Estreito de Malaca, isso aumenta o risco de colisões e aproximações perigosas entre embarcações. As correntes de monção do Índico são um lembrete de que o oceano não é apenas grande, ele é cíclico, ele segue ritmos próprios, decide temporadas de agressividade e de aparente calma. E quem ignora essa respiração anual corre o risco de ser pego em uma das fases de transição, exatamente quando o mar está mais indeciso e, por isso mesmo, mais perigoso. Correntes de ressaca, as armadilhas invisíveis das praias. Ao contrário das grandes correntes de mar aberto, as correntes de ressaca atuam perto da praia, no limite entre o conforto ilusório da areia e a força real do oceano. São fluxos estreitos e rápidos que puxam a água de volta para o mar, abrindo um caminho entre as ondas que se quebram. À distância, podem parecer apenas um trecho um pouco mais escuro ou mais liso na superfície. Para quem entra ali desavisado, são a diferença entre voltar andando para casa e ser arrastado para fora do alcance de qualquer braço humano. As correntes de ressaca se formam quando grandes quantidades de água, empurradas para a costa pelas ondas, precisam encontrar um caminho de retorno. Em vez de voltar de forma difusa, essa água se concentra em canais onde a profundidade é um pouco maior, ou onde o relevo submarino direciona o fluxo. O resultado é um corredor estreito, mas muito mais rápido do que o restante do mar ao redor. Um corpo humano flutua sobre ele, como se estivesse numa esteira rolante em sentido contrário à praia. Muitas vítimas dessas correntes não morrem pela força da água em si, mas pelo pânico. Ao perceber que estão sendo arrastadas para longe, tentam nadar contra a corrente, em direção direta à areia. O problema é que a velocidade horizontal da água é maior do que a da pessoa em situação de desespero. Em poucos minutos, músculos queimam, o ar acaba e a exaustão toma conta. A pessoa ainda está na superfície, mas já não tem energia para se manter flutuando. Mesmo banhistas experientes subestimam a sutileza dessas correntes. Elas não anunciam presença com ondas gigantes. Ao contrário, muitas vezes surgem em dias de sol com mar aparentemente amigável. Guardas-vidas ao redor do mundo convivem com esse inimigo invisível, apontando trechos específicos da praia onde a chance de uma ressaca se formar é maior. Apesar dos avisos, todos os anos pessoas são puxadas para o mar em situações que, para quem assiste da areia, parecem apenas azar. Em combinação com ondas mais fortes, as correntes de ressaca se tornam ainda mais letais. Uma vez que a pessoa é arrastada para fora da zona de arrebentação, ela se encontra em água mais funda, onde não há mais pé nem apoio. O medo cresce, a lógica desaparece, e o oceano faz o resto com a calma de um predador que sabe que não precisa correr. Essas correntes são a prova de que, no mar, até mesmo ambientes considerados de lazer escondem mecanismos de seleção implacáveis. Correntes de maré em estreitos, gargantas que engolem navios. Em certas partes do planeta, o mar se estreita entre massas de terra, formando corredores apertados, onde a água é forçada a passar com muito mais velocidade. São estreitos, canais e gargantas que, à primeira vista, parecem apenas passagens naturais entre ilhas e continentes.
Na prática, funcionam como funis hidráulicos. As correntes de maré que atravessam esses locais são tão fortes que podem transformar a navegação numa luta contra uma força bruta invisível. Quando a maré sobe, milhões de toneladas de água precisam entrar por essas aberturas. Quando desce, o fluxo se inverte e a mesma massa de água é empurrada de volta. Em ambos os sentidos, o resultado é um rio de mar dentro do mar, uma corrente que muitas vezes é mais rápida do que um barco de pequeno porte consegue enfrentar em linha reta. Em algumas regiões, pilotar contra a maré é praticamente impossível. O barco pode estar com motores no máximo e, ainda assim, continuar andando para trás em relação ao fundo do mar. Esses estreitos também são conhecidos pela formação de redemoinhos gigantes, criados quando o fluxo da maré encontra pedras, ilhas menores e desníveis no fundo. O resultado são vórtices que giram com violência, sugando tudo o que se aproxima demais de seu núcleo. Algumas dessas formações são lendárias entre marinheiros, consideradas lugares onde o oceano mostra, sem filtro, sua força concentrada. Quando ventos fortes sopram na direção contrária ao sentido da maré, as correntes empurram a água contra o vento, criando ondas quebradas, curtas e extremamente violentas. A superfície se cobre de cristas brancas e o mar parece borbulhar. Para navios que tentam atravessar esse cenário, cada segundo é uma sequência de impactos verticais e laterais. Qualquer erro de alinhamento em relação à corrente pode significar girar de lado em meio às ondas, expondo o casco a golpes que ele não foi feito para suportar eternamente. Esses locais costumam ser rotas obrigatórias entre regiões importantes, o que aumenta o risco. Não é possível simplesmente evitar muitos desses estreitos. O que resta é respeitar as janelas de maré, entender que passar no momento errado é oferecer o navio inteiro à maré como um brinquedo. Há relatos de embarcações modernas que perderam manobrabilidade por alguns minutos em correntes de maré intensas e foram jogadas contra rochas, bancos de areia ou outras embarcações. Correntes de maré em estreitos condensam, em poucos quilômetros, tudo o que o mar pode fazer de pior com quem o subestima: puxar, girar, esmagar e não devolver. São recordatórios estreitos de que, mesmo em regiões mapeadas e conhecidas há séculos, o oceano continua decidindo todos os dias quem passa inteiro e quem fica pelo caminho.